O livro mais vendido de um dos maiores intelectuais da atualidade começa nos contando uma história sobre lagostas. Sim, eu também fiquei surpreso ao pegar o 12 Regras para a Vida pela primeira vez e me deparar com uma história sobre lagostas, né? Qual que é a ideia aqui? Vamos começar explicando o itinerário. Eu tenho aí essa vontade de fazer uma série comentando 12 regras para a vida. Então, fazendo 12 vídeos, né? Um vídeo para cada capítulo é uma regra. Começando então hoje, sem delongas, né? Sem delongas, começando pelo primeiro capítulo. Acho que o Jordan Peterson dispensa apresentações, né? Só dá um search no Google aí, vão ver o grande autor, o grande intelectual, grande psicólogo clínico que ele é. E tem diversas obras, entre elas o 12 Regras para a Vida, que imagino que seja o mais conhecido. Ele tem o Além da Ordem, que é a continuação, mais 12 Regras para a Vida. E também o Mapas do Significado, que está aqui, ó, que é um livro um pouco mais casca-grossa, um pouco mais complicado de entender. O 12 Regras para a Vida não é um livro tão difícil de ser entendido. Porém, ele tem sim camadas, né? Então ele tem coisas muito óbvias, muito nítidas, como é a história das lagostas, mas o Jordan Peterson tem um talento, uma inteligência de pegar esses assuntos concretos, histórias e trazer analogias muito claras, só que aprofundar esses temas, coisa que a gente vai ver aqui nesse primeiro vídeo. Então ele começa nos contando uma história sobre lagostas para finalizar nos colocando a posição existencial do homem diante de todo o sofrimento e de todo o caos, né? de toda dor, ou da possibilidade de dor, da dúvida, como a morte, ou do sofrimento inerente, né? Então é muito interessante como o Jordan Peterson desenrola, ele nos guia no livro, né? Através de coisas simples para degraus mais elevados. E a ideia, então, dessa série de vídeos é exatamente explorar isso. Explorar os exemplos e o aprofundamento do Jordan Peterson de maneira tranquila. Não tenho aqui o intuito, já deixo claro desde o início, de esgotar Jordan Peterson. Vamos pegar o livro e entender tudo que Jordan Peterson quis dizer. Não é essa a ideia, não. A ideia aqui é exatamente abrir uma discussão. Para quem não leu o livro, já ter uma ideia do que se trata. Para quem leu, mas não conseguiu chegar em ideias mais abstratas, mais elevadas e transcendentes, talvez, a gente poder permear, conversar, tentar chegar em algum lugar, mas sem grandes pretensões também. Já deixo muito claro para vocês aqui que a ideia é exatamente abrir uma certa... é exatamente uma abertura de mente, beleza? Para quem leu o livro pela primeira vez, tem algumas dúvidas, acho que isso aqui vai ser muito bacana e eu tenho bastante vontade de fazer isso faz um tempo, hoje que eu estou tirando essa ideia da gaveta. Então vamos lá. Jordan Peterson começa nos contando uma história sobre lagostas. O que ele nos conta? Que as lagostas são animais extremamente territorialistas. O que isso significa? Que elas vão lutar umas contra as outras pelos melhores lugares. O que isso quer dizer, né? No fundo do oceano, tem lugares bons, tem o Alphaville dos oceanos e tem os lugares ruins, as favelas, né? Os lugares que não tem muita comida, que a sobrevivência não se torna tão facilitada, não tem uma abundância de alimentação, de segurança. E a lagosta que consegue um bom lugar, ela vai ter plenitude de comida, de parceiras sexuais, e isso faz com que ela seja uma lagosta feliz. Então vale a pena para a lagosta lutar pelo melhor território. E isso gera uma competição por esses lugares. Todo mundo, né, as lagostas vão competir para morar no Alphaville, e o que vai gerar uma hierarquia entre as lagostas, das mais fortes até as mais fracas. Tendo em vista que elas conseguem aí galgar o seu posicionamento mediante a própria força, mediante a própria habilidade em combate. Elas lutam pelo seu território, literalmente, né? Elas se confrontam, entram num confronto direto pelo melhor território. E todas querem estar no topo, é óbvio. E a dinâmica é: uma lagosta encontra a outra num bom território. Ela se expõe em primeiro lugar. Se uma é muito maior do que a outra,
Só para vocês saberem, né? Os animais eles têm uma coisa chamada estimativa, que é uma faculdade interna dos animais que eles conseguem estimar. Então, por exemplo, um cachorro percebe quando a pessoa vem com carinho, quer dar um chamego para ela, né? Começa a falar de um jeito mais bobão assim, o cachorro já fica brincalhão, ele faz uma estimativa que aquilo não é uma ameaça para ele. O contrário, se você pegar um cachorro e ir para cima dele com um pedaço de pau ou de uma maneira agressiva, ele vai se armar, ele vai já se preparar para um combate ou para fugir. Então isso é, de certa maneira, a habilidade dos animais, né? Uma faculdade que eles têm de estimar, de perceber, analisar. Por isso que uma ovelha, quando ela vê um lobo, mesmo à distância, mesmo que tenha visto pela primeira vez, ela já concebe aquilo como um perigo. Ela já vai se afastar, ela vai fugir, ela vai ficar em alerta, porque é algo novo. Ela está utilizando a sua estimativa. As lagostas da mesma forma. Ela vê outra lagosta muito maior que ela usa a estimativa e fala, aqui eu não vou ganhar o combate. Ela, já vaza, ela não luta. Se as lagostas são de um tamanho parecido, elas passam um período de tempo se estudando, analisando se vale a pena ou não entrar naquele combate. Uma vez percebido que vale a pena combater, aí entram no combate de fato. Por que existe toda essa dança, né, esse momento? Porque uma batalha pode significar a morte para uma lagosta, tá? A morte. Então, não se entra num combate de vida ou morte de qualquer jeito, né? É necessário analisar se vale a pena o ambiente, o inimigo. Tudo isso é estudado pelo animal de maneira totalmente instintiva, né? E aí, lutam. O que acontece quando uma lagosta sofre uma derrota? Mesmo para uma lagosta que estava no topo. Então essa lagosta podia estar morando no Alphaville, ela ganhou algum combate ali. Porém apareceu o popó das lagostas lá e derrotou essa lagosta. O que acontece é que o cérebro dessa lagosta se desconstrói. Uma nova mentalidade de subordinação como que eu posso falar? Uma nova mentalidade de subordinação é invocada, ela surge coerente com uma posição inferior. Então ela se torna, entre aspas, neuroquimicamente falando, uma lagosta derrotada. O que isso significa em questão dos hormônios que são liberados no cérebro da lagosta? Quando a lagosta vence uma batalha, ela libera serotonina e libera menos octopamina. A lagosta fica pomposa. Ela é convencida de que as chances de vencer são grandes, que ela tem grandes chances de vitória, que ela é uma lagosta vitoriosa. E a serotonina ajuda a regular a flexão postural da lagosta. Então isso faz com que ela tenha, né, ombros eretos, costas eretas e ombros para trás, que é o primeiro capítulo do Jordan Peterson, acho que eu até esqueci de mencionar. Só que no nível de lagosta, né? Ela não tem ombros e tudo mais, mas vocês estão entendendo. Ela toma uma postura de vencedora. E dificilmente ela perderá uma batalha. E o contrário acontece com a lagosta que perde. Ela se torna uma lagosta com menos serotonina e mais octopamina, o que significa uma lagosta inibida, esmorecida, que vai estar com um modo furtivo, ativo. Então, qualquer coisa, qualquer batalha que apareça, ela vai pensar 1 milhão de vezes antes de entrar. Então ela não vai lutar pelos melhores lugares. E se entrar, provavelmente ela vai perder a batalha. Por quê? Porque ela já entra com a mentalidade de derrota. Ela já foi derrotada, ela sabe que ela é derrotada. Então se ela tiver que entrar, cara, puta, tô ferrada. Vocês conseguem entender isso? E aí o Jordan Peterson traz uma coisa muito interessante. Um princípio da distribuição desnivelada. Quando uma lagosta luta novamente, ela tem muito mais chances de perder, baseada na evidência, né, das suas lutas anteriores. No mundo das lagostas, quem vence, né, leva tudo. Na sociedade humana, isso não é tão diferente. Ele traz alguns exemplos, né, como 1% da população tem tanto dinheiro quanto 50% da base. E aí ele traz números, né? 85 pessoas mais ricas da nossa sociedade têm tanto dinheiro quanto 3,5 bilhões de pessoas juntas.
E aí ele traz outros exemplos. São poucos os grandes filósofos, não tem milhares de Platão, Aristóteles e Sócrates, né? Tem 3 grandes filósofos clássicos, ali outros também, outros bons filósofos, mas ainda poucos, são poucos artistas também de sucesso. Quais que são os músicos clássicos, né? Beethoven, Bach e Mozart. Citem outros, né? São poucos os grandes artistas clássicos. E ele traz isso aí como a lei de Price, né? Isso se descobriu sua aplicação na ciência em 1963 com o Derek Price, beleza? Dados técnicos, né? O Jordan Peterson traz isso aqui, esses dados, mas isso é só para a gente observar. E ele diz que as pessoas tendem a dizer, isso acontece por causa do capitalismo, socialismo. Isso acontece independente da forma de governo. E ele traz outros exemplos que não têm a ver com a sociedade, né? Ele fala que até a população das cidades funciona assim. Poucas cidades abrigam a grande maioria de pessoas. São poucas megalópolis, né? Poucos centros urbanos que moram 90% da população de um país. E aí existem as cidades menores, né? Que aí são 10% da sociedade que mora nessas cidades menores. Ele também fala da frequência de palavras utilizadas em um idioma, em que corriqueiramente, né, no dia a dia, usam-se em média de 500 palavras. E ele traz o versículo bíblico, né? Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Então, voltando às lagostas, uma vez que elas entram na hierarquia, tudo permanece muito estável. Dificilmente uma lagosta sai de onde está e alcança novos patamares nessa hierarquia. E aí ele fala, né, que a natureza ela é estática e dinâmica ao mesmo tempo. Ele traz o exemplo do Yin e Yang, né, do caos e ordem. Lembro para vocês que o nome do livro do Jordan Peterson é 12 Regras para a Vida, o antídoto para o caos. Ele quer exatamente nos ensinar métodos, regras, sistemas que vão transformar a vida do caos para a ordem. E coloca a ordem como uma característica de saúde mental, de maturidade, de personalidade bem formada, de caráter e tudo mais. E aí ele fala que o Yin Yang é um exemplo perfeito porque cada um contém um pouco da outra, né? Demonstrando que caos e ordem são intercambiáveis. Não há nada tão certo que não possa se transformar. Então, ok, as lagostas estão ali meio estáveis, mas é possível que se transforme. Mas tem um aspecto interessante nos seres humanos. Primeiro ele traz o seguinte, né? Antes de entrar nos seres humanos, que as hierarquias de dominância são mais velhas do que as árvores. A parte do nosso cérebro que registra nossa posição na hierarquia de dominância é, portanto, excepcionalmente antiga e fundamental. Ou seja, neuroquimicamente falando, o nosso cérebro ele foi projetado para isso. Percebam que na nossa vida é um pouco assim. Quando eu sofro muitas derrotas, principalmente na infância, na parte mais básica, mais inicial da vida, vai formando um conjunto de crenças que se cristaliza. Então, se eu fui um fracassado na escola, se eu fui um fracassado no colégio, nessas fases iniciais, eu tendo a assumir uma mentalidade de fracasso, de impotência, de incapacidade. E aí vem o quê? Os ombros, né? Essa parte do corpo, essa neuroquímica, que tende o corpo a se prostrar. A própria ideia da crença de maneira somática, né, de maneira que afete também o corpo físico, tende a afetar essa nossa postura. Então, ela afeta poderosamente cada aspecto do nosso ser. Valores, emoções, pensamentos, ações. Por isso que quando nós somos derrotados, nós agimos como as lagostas que perderam as suas batalhas. Sem esperança de melhora, sem esperança de vitória. Então, para que eu vou tentar fazer isso ou aquilo? Eu tenho esse sonho, mas eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. E a postura vai se inclinando, o rosto vai se voltando para o chão. Surge um sentimento de estar sempre sendo ameaçado por algo, de ansiedade, de estar sendo machucado, de estar fraco. Se as coisas não melhorarem, é possível que se torne cronicamente deprimido.
Sabe aquela pessoa que se torna pessimista? Ela já acorda derrotada. Ela não acredita mais em nada, não acredita mais nela, na vida, em Deus, em mais nada. Nas pessoas que estão ao redor, todo mundo para ela representa alguma coisa ruim. Quem se aproxima, ele só enxerga aquilo que a pessoa tem de ruim, né? E assim, sempre que a vida mandar um desafio, nós nos tornamos alvos fáceis, né? Não conseguimos vencer essas batalhas. E é claro, neuroquimicamente falando, são os níveis baixos de produção de serotonina. Isso significa menos felicidade, mais dor, mais ansiedade, até uma expectativa de vida menor, né? Isso é, de certa maneira, essa comparação que ele faz com os seres humanos e as lagostas. Agora vamos lá. O que tem a ver o topo da hierarquia com a base? Por que seria interessante estar no alfaville dos mares, né? Porque no topo nós temos uma maior expectativa de vida e maior qualidade de vida também. De comida, bons parceiros, segurança, bom lar, bons amigos. Na base existe pouca chance de sobreviver. Tudo é pior. Até se colocar poder na mão de alguém de mentalidade de base, vai usar isso para deixar vai deixar essa pessoa propícia à utilização de drogas ilícitas e álcool, pois não sabem lidar com o fácil acesso ao prazer, por exemplo. Essa mentalidade de fraqueza, até de escassez nós podemos falar, porque a pessoa que não tem nada, se aparece algo na mão dela, ela tende a usar aquilo de maneira indevida. Não é à toa que muitas pessoas que ganham a Mega Sena, né, acabam que em alguns anos, poucos anos, se elas não se matam, elas acabam voltando para o mesmo nível médio de dinheiro, né? Elas desperdiçam dinheiro em jogos, de apostas, a gente sabe disso, com vícios e tudo mais. Por que isso acontece? Porque o cérebro faz um cálculo desse senso de hierarquia onde nós nos encontramos e ele luta por permanecer lá. É como se a gente designasse para nós mesmos um status e que a gente não pode sair desse status, a gente não... É muito difícil, é necessário desenvolver uma nova mentalidade para poder mudar essa hierarquia, mudar a posição dessa hierarquia. E quanto mais alta a posição, mais serotonina, mais tranquilidade, mais recursos. Quanto mais baixa, menos serotonina, mais reativa se torna a pessoa, pois ela está numa mentalidade de sobrevivência. A hiperreação física de estar alerta constantemente é o que gera o estresse e é primordialmente psicológico. Ela é um reflexo de restrições genuínas a circunstâncias infelizes. Isso diminui o sistema imunológico, o que torna a pessoa impulsiva. E claro, né, falando sobre as virtudes. Uma das virtudes cardeais, de acordo com Santo Tomás de Aquino, é a prudência. E esse nível de estresse, esse nível de estar sempre pronto para reagir ao meio. Algo acontece, eu não consigo ter tempo para pensar. Eu não consigo usar a minha razão para ver o que é melhor. Isso vai me transformar numa pessoa imprudente. Faz qualquer coisa que pareça prazeroso. Pois como o prazer é escasso nesses níveis mais básicos, qualquer oportunidade, eu vou buscar o prazer, eu vou buscar o gozo, né? Eu vou buscar sempre, eu não vou ter a prudência de pensar com calma. Qual que é a melhor maneira de agir? Qual que é a melhor maneira de lidar com isso ou com aquilo, né? Por outro lado, claro, no status mais alto, a chance de dar errado, né? Das coisas, de eu me ferrar, de eu perder a vida, de acontecer algo comigo que acabe com tudo, é muito mais baixa. Então as mudanças, se acontece alguma coisa, eu consigo ter mais prudência. Eu consigo pensar nas coisas como uma oportunidade, não como um desastre. A serotonina, ela flui plenamente no cérebro. Então quando chega alguma coisa, alguma adversidade, um problema mesmo, eu consigo pensar, opa, peraí, qual que é a melhor maneira de lidar com isso? Eu não me desespero, eu não entro no modo animalesco de reatividade, de, ai meu Deus, né, o que gera uma conduta, um comportamento indevido, um comportamento que não vai atingir o melhor fim. Consegue compreender isso? E quando a gente está assim, isso nos transforma em pessoas, né, com um posicionamento mais calmo e ereto, e menos alerta e estressado. A longo prazo se torna uma possibilidade. O longo prazo se torna uma possibilidade. E você pode pensar em planos para fazer um futuro melhor. Não precisa se agarrar a migalhas, pode se dar ao luxo de ser confiável e cuidadoso. Então, claro que estar em altos posicionamentos na hierarquia aí de poder, de
de estar tranquilo, faz com que o ambiente se propicie para a virtude. A pessoa que não tem saneamento básico, que está passando fome, ela não consegue pensar em como agir bem. Ela está preocupada em matar a própria fome. Ela está preocupada em sobreviver. Ela está preocupada em não ficar doente. Vocês conseguem em não ser assaltado, tem que voltar do trabalho e está num bairro muito ruim. Então é normal que ela fique muito preocupada, muito ansiosa. Diferente do cara do Alphaville, que pode entrar no condomínio seguro, chega em casa, tem plena comida, a família dele está lá segura, ele pode trabalhar bem. Vocês conseguem entender? E aí ele traz o seguinte: às vezes o mecanismo falha. Hábitos desordenados de sono e alimentação podem interferir em seu funcionamento. Por isso a rotina é tão necessária. Os atos da vida precisam ser automatizados. E isso fica muito evidente na criação de crianças, né? Quando elas estão higienizadas, descansadas, alimentadas, tá tudo bem. Agora experimenta deixar uma criança com fome, com sono para ver. E essa é a primeira pergunta. O Jordan Peterson até comenta, né? Que na sua clínica, quando ele vai atender um paciente, a primeira pergunta dele é como está o sono. Não importa dormir todos os dias no mesmo horário, mas acordar sim no mesmo horário. Eu vou até gravar um vídeo aqui para vocês sobre esse tópico, sobre como fazer uma rotina da manhã perfeita de acordo com a neurociência. De uma maneira que você vai prevalecer, né? Você vai fazer de uma maneira a regular o seu ciclo circadiano para que ele produza mais serotonina, né? Você entre, percebam isso. Agora vem essa parte do ser humano, né? O ser humano, diferente da lagosta, ele não está fadado, né? A lagosta, quando ela tem esses níveis de serotonina e tudo mais, ela está fadada a agir daquela maneira. O ser humano, ele tem uma coisa chamada força causal. O que isso significa? Que ele pode, através do próprio esforço, através da própria vontade, criar os meios para produzir mais serotonina. Inclusive, pode até consumir de maneira endógena, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse viés agora sobre os fármacos, né? Mas o ser humano, ele consegue mudar a sua rotina. Ele consegue criar um sistema que vá prevalecer a produção desse hormônio, que vai transformar o seu posicionamento num posicionamento mais ereto. Ou seja, ele consegue de maneira voluntária, de maneira deliberada, escalar essa hierarquia de poder. Vocês conseguem entender isso? E aqui o Jordan Peterson já está passando uma maneira de fazer isso. Ele fala: não é possível tratar ansiedade e depressão com uma rotina imprevisível. Os sistemas que fazem a mediação das emoções negativas estão muito atreladas ao ciclo circadiano. E ele também fala, segundo a pergunta dele em consultório, como que é o café da manhã da pessoa. E aconselha ela a consumir proteína e gordura de boa qualidade o mais rápido possível após acordarem. Ele ainda comenta o seguinte: muitos pacientes já obtiveram uma melhora nos níveis de ansiedade apenas por ordenar sono e alimentação. Então vamos lá. Os hábitos podem iniciar um ciclo complexo de feedback positivo. O que isso significa? Quando você acorda e já tem bons hábitos, já acorda, levanta da cama, já arruma a sua cama. Por isso o Jordan Peterson também fala, né? Primeira coisa, você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama de manhã. E aí você vai lá e tem a sua primeira vitória, faz uma meditação, uma leitura, acordou mais cedo, vai fazer academia, toma um banho gelado, alguma coisa que você se propôs lá. Você percebe que você começa um feedback positivo. E aí você começa a gerar no seu cérebro, que nem a lagosta vitoriosa, que você é capaz de vencer as batalhas, que você consegue, que você é uma pessoa vitoriosa. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que acorda, ela tem ali que trabalhar, tem ali as suas metas, mas ela não consegue fazer nada, ela já pega o celular, começa a olhar 1 hora de Instagram, 1 hora de Reels, e aí perde tempo com não sei o que, já briga com a esposa, briga com o marido, já se irrita com os filhos. Isso vai gerando um feedback negativo, de derrota, de estresse e tudo mais. Então existe uma espiral negativa que pode te puxar para baixo, e se você for agir de maneira animalesca, querer se igualar às lagostas, naturalmente você vai ser tragado, você vai ser puxado para baixo por essa espiral negativa. Você vai perder, você vai continuar perdendo as suas batalhas. Você já vai entrar prostrado, você já vai entrar negativo, você vai entrar com a mentalidade de derrota, com a serotonina baixa. Isso vai fazer com que você se torne um eterno derrotado. Lembra que a gente falou sobre a lei de Price? Naturalmente, poucas pessoas serão vitoriosas. Por quê? Porque poucas são as que têm a capacidade de quebrar esse ciclo negativo.
quebrar esse padrão que arrasta para baixo. E aqui vem a parte humana da parada, da força causal. Nós podemos escolher quebrar esse padrão e lutar contra ele. Não vai ser uma tarefa fácil, natural, né? Vou me jogar que vai dar tudo certo. Mas através da vontade, através do verdadeiro, de um plano, de um trajeto, para quem começa a fazer terapia, é exatamente isso. Tá buscando ajuda para sair da neurose, sair da derrota, sair do sofrimento e começar a escalar uma jornada para cima, ascendente. E aí ele traz o seguinte: às vezes as pessoas que sofrem bullying sofrem exatamente porque não conseguem revidar. As crianças que choram com mais facilidade sofrem bullying com mais frequência. E é também o que acontece com as pessoas que decidiram, seja pelo motivo que for, que sentimentos de raiva são moralmente errados, né? A pessoa que fica muito passiva perante a vida, ele está falando aqui. Então a pessoa vai lá e me agride, ela vai e me confronta, e eu fico sempre num esquivar, né? Que nem a lagosta, essa batalha não é para mim, a agressividade não é um movimento, eu preciso me abster, preciso sair, não posso participar disso, né? E acaba que a pessoa vai perdendo a voz. Ela vai se justificando através de uma camada de covardia, no fundo, uma camada de incapacidade, de pusilanimidade, tá bom? E aí ele fala o seguinte, que é muito interessante essa frase: quando você consegue morder, quando você tem a capacidade de morder, provavelmente não vai precisar fazê-lo. Então, se você desenvolve a força, as pessoas sabem que você tem força. Elas não vão praticar bullying com você. E eu trouxe a frase, né? Conhecemos um homem que está preparado para a guerra da maneira como ele age com a paz. Então, não significa que é porque você é capaz de morder que você vai sair por aí mordendo todo mundo, que você vai ser agressivo, que você vai cair no pecado da ira, né? Com todas as pessoas que te cercam. Pelo contrário, você tem que conhecer a sua capacidade de morder, a sua capacidade de reagir, mas não utilizá-la a qualquer jeito. Lembra da prudência? Saber o momento de agir da maneira correta. Se é o momento de agir com um pouco mais de tenacidade, com um pouco mais de agressividade, que seja. Você vai saber utilizar aquilo da maneira correta. O problema é quando é necessário agir e não tem a força, tá bom? E ele traz alguns axiomas de pessoas ingênuas e inofensivas, né? Que ninguém quer realmente machucar ninguém, que o uso da força, principalmente física, é errada. Essas crenças se tornam um convite para o abusador, né? Para que alguém chegue e tome posse. Alguém chegue e tome posse do seu meio, né? Isso vai diminuindo a força. Eu quero que vocês imaginem isso. A pessoa se coloca num posicionamento, coloca uma placa nas costas de chute-me, né? De agrida-me, de pode passar por cima de mim. Isso acontece com a maioria das pessoas. E eu sei que quem aí sente isso está se identificando agora. E é necessário quebrar um pouco dessa ingenuidade. É necessário descobrir a capacidade de raiva que tem dentro de si. E as pessoas ficam chocadas com isso, né? Mas esse é o ponto. Não é que essa raiva, não é que você vai se tornar essa pessoa raivosa, mas saber que existe esse lado dentro de si que tem essa capacidade de reação, que você tem força para reagir, que você tem força para lutar, que você não é uma lagosta fadada a ser uma perdedora para o resto da sua vida. E quando acontece um despertar dessa semente, dessa raiva, desse autoconhecimento no fundo, de cometer o mal mesmo, de cometer coisas, né, de reação, o medo diminui. Há bem pouca diferença entre a capacidade para a desordem e a destruição, integradas e a força de caráter. Então aqui está um negócio. Não importa se você foi um perdedor ou se sofreu bullying a vida inteira na escola. As circunstâncias mudam. Porém, se você se arrastar aí como uma lagosta derrotada, as pessoas vão lhe atribuir um status baixo. E a velha calculadora que compartilha, né, nós compartilhamos com os crustáceos, com as lagostas, repousada na base do cérebro, vai atribuir um número baixo de dominância. E o cérebro não vai produzir tanta dopamina, serotonina, e isso fará com que nós nos tornamos pessoas menos felizes e mais ansiosas e tudo mais, coisas que a gente já falou antes. E com mais chances de cair quando deveríamos nos defender.
Então, o que acontece aqui? Qual que é a solução para o ser humano? Lembrar que nós não estamos fadados a isso, que nós possuímos força causal e iniciar deliberadamente um ciclo de feedback positivo, adicionando efeito atrás de efeito, conquistando pequenas vitórias no dia a dia. Isso funciona tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, começar, como eu falei, rotina da manhã, pequenas vitórias, pequenas vitórias. Isso aqui é que nem uma musculação. Eu não chego na academia pegando 500 quilos no supino. Isso não acontece. Eu começo lá com 10 quilos no supino e vou escalando com o tempo até eu me tornar uma pessoa forte, robusta. Aí depois de 1, 2, 3, 5 anos. Então o resultado não vem rápido, não vem fácil, mas ele vem. E como que eu começo essa jornada? Me expondo a isso, tá? E qual que é uma forma de fazer isso? Aqui vem o nome do capítulo. Através da linguagem corporal que comunica com a mente, assim como a mente comunica com a linguagem corporal. Então, só de eu ajeitar a minha postura, colocando costas eretas e ombros para trás, automaticamente já foram feitas pesquisas sobre isso, o homem já se sente mais apto a vencer as batalhas, já se sente mais capaz, mais forte, já produz um pouco de serotonina para que ele consiga vencer os pequenos desafios da vida. E vencendo esses desafios, vai gerando esse ciclo de feedback. Assim eu consigo vencer desafios maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Assim, os 10 quilos no supino, que hoje começa ajeitando postura, arrumando a cama de manhã, tomando um banho gelado uma vez por semana, fazendo, usando menos o celular, menos besteira, pornografia, todas essas coisas que destroem o cérebro do homem, essa dopamina suja, né? Essas pequenas vitórias, incluindo a expressão corporal, vai ser amplificada e vai gerando essa força para vencer desafios maiores. Então, se nós temos uma postura derrotada, nós vamos nos sentir pequenos. Normalmente, isso é natural que aconteça. E as pessoas que nos cercam vão naturalmente corresponder a isso. Então, só de não aceitarmos mais ser tratados de qualquer jeito, exigir um pouco de respeito, ajeitar a postura, naturalmente as pessoas vão se moldando a isso. Ok? Uma coisa importante de ser dita, né? Se você é um derrotado que ocupa uma posição inferior na hierarquia de poder, de dominância, uma mera mudança de postura não vai milagrosamente mudar a vida de ninguém. Mas levantar a cabeça e assumir essa boa postura vai apenas, pelo menos, chamar menos atenção das pessoas que querem te derrubar. E também, como eu falei, vai te dar esse ciclo de feedback positivo, vai começar um ciclo de feedback. Então, ponto a ponto, pequenas vitórias, pequenas coisas para poder escalar isso, tá? E é claro, não levantar a cabeça e manter as costas todas prostradas, aquele sentimento, aquele demonstração de que eu sou um derrotado, vai fazer com que eu colhe essa placa nas minhas costas de chute-me. Isso não é só um movimento de corpo, mas também de espírito, lembra? O homem comunica-se, o seu corpo comunica-se com a sua mente, que comunica-se com o seu espírito. Lembra que os gregos separavam o humano em 3 aspectos, o corpo espiritual, mental e corporal, o corpo somático. E um corpo se comunica com o outro naturalmente. Então, se eu estou com o meu espírito derrotado, a minha mente derrotada, o corpo tende a demonstrar isso. E se eu começo a elevar, a trazer esse aspecto de vitória para o meu corpo, isso tende a se comunicar também com a minha mente e com o meu espírito. Ok? E o que o Jordan Peterson traz aqui que é muito interessante? Levantar a cabeça fisicamente também significa, evoca e demanda erguê-la metafisicamente falando. Significa voluntariamente aceitar o fardo do ser, do meu ser. O sistema nervoso reage de uma forma totalmente distinta quando nós enfrentamos as demandas da vida voluntariamente. Você para de se aterrorizar pela presença do dragão, ele traz esse símbolo, e começa a focar no ouro que ele esconde. Então lembra quando ele fala que o homem que está num patamar mais alto da hierarquia de dominância, ele consegue ter mais prudência, enxergar a oportunidade por trás do problema, por trás do sofrimento. Então é isso. Mesmo que eu esteja não no Alphaville, se eu me posiciono mentalmente como se estivesse com essa presença, com esse domínio de enxergar as coisas com mais prudência, de não mais reagir às coisas de qualquer forma, mas tentar enxergar o ouro que está escondido por trás do dragão,
eu começo a escalar naturalmente. É como se eu me posicionasse, entre aspas, percebam que isso aqui é um símbolo, eu começo a me posicionar como um morador do Alphaville, mesmo morando na favela. E me posicionando assim na realidade, as coisas vão se transformando para que eu vá galgando posições e eu chegue lá. Eu chegue no Alphaville. E percebam que eu não estou falando aqui, materialmente falando apenas, mas você se posiciona como uma pessoa madura, digna de confiança. E é disso que o Jordan Peterson está falando aqui no final do capítulo, e para mim é a parte mais importante. Espera aí que eu tenho um paciente agora, deixa eu só mandar mensagem para ele que eu vou atrasar 5 minutos. Essas duas últimas partes do capítulo de Jordan Peterson eu quero ler na íntegra, porque para mim são as mais fortes. Levantar a cabeça, manter as costas eretas e ombros para trás é aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos. Significa receber o fardo da vulnerabilidade da autoconsciência e aceitar o fim do paraíso inconsciente da infância, em que a finitude e a moralidade são vagamente compreendidas. Significa realizar voluntariamente os sacrifícios necessários para gerar uma realidade produtiva e relevante. Agir para agradar a Deus, ele coloca. E aí ele traz mais uma coisa. Preste muita atenção em sua postura, pare de se curvar e ficar se arrastando. Fale o que pensa, apresente seus desejos como se tivesse direito a eles. Encoraje a serotonina a fluir plenamente através dos caminhos neurais, sedentos por sua influência calmante. Dessa forma, fortalecido e encorajado, você poderá escolher abraçar o ser e trabalhar por sua continuidade e melhoria. Dessa forma, fortalecido, conseguirá resistir mesmo à doença de uma pessoa amada ou à morte dos seus pais, por exemplo, e permitir que os outros encontrem força ao seu lado, pois de outra forma ficariam esmagados pelo desespero. Dessa forma, encorajado, você embarcará na jornada da sua vida, deixará sua luz brilhar e, por assim dizer, na colina celestial e buscará seu destino de direito. Assim, o sentido de sua vida poderá ser suficiente para manter a influência do desespero mortal afastada. Então isso aqui é fantástico, né? Como eu disse, ele começou o capítulo com uma história sobre lagostas e finalizou com essa obra de arte, né? O que ele quer dizer aqui? Resumindo, né? Claro que ele fala de maneira poética, de maneira simbólica, aqui que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Mas ele está falando que para você ser um pivô, não um fardo para o mundo, não um fardo para as pessoas, que quando aparece uma dificuldade, como a morte de um ente querido, como a doença, e isso acontece, cara. Vocês que estão me assistindo, talvez você viva nesse paraíso inconsciente da infância, né? De que tudo vai dar certo, de que tudo é maravilhoso, de que os problemas não existem, ou que eu não tenho capacidade de lidar com nada, esse posicionamento de derrota. Você tem o dever, de certa maneira, como humano, de escalar essa hierarquia, de atingir o seu máximo potencial, de atingir a sua, né, como eu digo, essas potencialidades que estão inerentes dentro de todo ser humano. Isso que eu estou falando não é para alguns. Por que só algumas pessoas atingem o alto patamar de dominância? Porque elas têm a coragem de vencer, de fazer isso aqui que o Jordan Peterson está falando. Mas qualquer pessoa saudável, apta psicologicamente, ela consegue fazer isso. Só que são necessárias virtudes, é necessário coragem para quebrar o padrão, quebrar o feedback negativo, aquele ciclo que draga para baixo dos vícios, da inconstância, de acordar e pegar o celular, de cair no vício da pornografia, de cair no vício de olhar um monte de besteira na internet. É necessário coragem, força de começar uma escalada vencendo cada dia um pouquinho mais, cada dia 1%, mesmo que eu não veja nenhum resultado por enquanto, me manter firme aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei que é o real, aquilo que eu sei que vai me gerar essa força de me tornar um pivô, como disse aqui o Jordan Peterson, fortalecido, para que as pessoas possam encontrar apoio, senão ficariam esmagados pelo desespero, né? Então você não é mais um ponto de desespero que precisa se apoiar em algo. Você se torna um pivô, você se torna um homem forte, uma mulher forte, que as pessoas podem contar. Ele aqui traz outra palavra, você se torna útil para o mundo, útil para a sociedade. Você está escalando nessa hierarquia, percebam, as pessoas que estão no topo da hierarquia, 99% dos casos, elas geram valor para as outras pessoas. Os grandes filósofos geraram um grande valor, os grandes músicos geraram um grande valor através da sua genialidade, através do seu esforço.
Beleza? Então é isso que o Jordan Peterson está falando. Costas eretas e ombros para trás é só uma maneira física de você demonstrar o posicionamento que você quer assumir diante da vida, diante do sofrimento, diante do caos. Você se tornará o ponto de ordem, o ponto de confiança, o ponto de força. Como ele fala aqui, a sua luz se torna um ponto luminoso diante das trevas que hoje, né, que sempre foi o mundo sempre foi esse mundo meio sombrio, meio nebuloso, e cabe a nós nos tornarmos luz, de maneira simbolicamente falando, né? Pontos de luz, que traz um pouco dessa completude do que é o ser humano, atingindo a sua máxima potência. Aquilo que o ser humano realmente foi feito para atingir. Esse é o primeiro capítulo do Jordan Peterson. Espero que tenham gostado, que tenham recebido aí um benefício, tenham entendido, né, um pouco mais. Como eu falei, a minha ideia nunca foi esgotar o Jordan Peterson aqui, é só abrir uma discussão. Até quero que vocês deixem nos comentários aí se tiverem alguma pergunta ou até um comentário, o que vocês acharam, se já leram esse capítulo, quais foram os insights que observaram, quais foram as mudanças que vocês obtiveram na vida de vocês através da mudança de postura, de comportamento e tudo mais. E fiquem aí seguindo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo para poderem acompanhar os próximos vídeos que vão lançar pelo menos dessa série, mais 11 vídeos aqui para nós completarmos e também haverão outros conteúdos e tudo mais. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.